O peixe e a moeda do tributo. Mateus capítulo 17, versículos 22 a 27. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Nesses versículos, transparece certa circunstância dentro da vida de Nosso Senhor que não foi narrada por qualquer dos demais evangelistas além de Mateus. Um milagre notável foi efetuado, a fim de providenciar o necessário para o pagamento do dinheiro do tributo requerido para a manutenção do Templo de Jerusalém. Nessa narrativa, existem 3 pontos que se destacam e, portanto, merecem nossa atenta observação. Em primeiro lugar, observemos que Nosso Senhor tinha perfeito conhecimento de tudo o que é dito e feito nesse mundo. Lemos ali que aqueles que cobravam o imposto das 2 dracmas dirigiram-se a Pedro e lhe perguntaram, abre aspas, Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Fecha aspas. E a resposta dada por Pedro foi a afirmativa, sim. É evidente que o Nosso Senhor não estava presente quando essa pergunta foi formulada e essa resposta foi dada. No entanto, nem bem Pedro chegou àquela casa e o Senhor lhe foi logo perguntando, abre aspas, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Fecha aspas. Dessa maneira, pois, Jesus mostrou a Pedro que sabia da conversa que esse apóstolo tivera com aqueles homens, como se ele estivesse nas imediações escutando tudo. Existe algo de indescritível solenidade na ideia de que o Senhor Jesus sabe de todas as coisas. Há um par de olhos que acompanha toda a nossa conduta diária. Há alguém que escuta todas as palavras que dizemos a cada dia. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem teremos de prestar contas. É simplesmente impossível nos ocultarmos dele. A hipocrisia é perfeitamente inútil. Podemos enganar os pregadores. Podemos fingir diante de nossos parentes e vizinhos. O Senhor, no entanto, vê todas as coisas com clareza. Não podemos enganar a Cristo. Deveríamos fazer um esforço para usar essa verdade de modo prático. Deveríamos esforçar-nos para viver como que diante dos olhos do Senhor, conforme recomendado a Abraão, abre aspas, anda na minha presença, fecha aspas, Gênesis 17:1. Que nosso alvo diário seja nada dizer que não gostaríamos que Cristo ouvisse, e nada fazer que não gostaríamos que Cristo visse. De igual modo, deveríamos medir cada questão difícil sobre o que é certo ou errado mediante um teste simples. Como eu me comportaria se Jesus estivesse de pé ao meu lado? Um padrão assim não é extravagante nem absurdo. Também não é uma norma capaz de interferir em qualquer dever ou relacionamento em nossa vida. Interfere exclusivamente com o pecado. Feliz é aquele que procura sentir a presença de seu Senhor, fazendo e dizendo todas as coisas como se estivesse na presença dele. Observemos ainda que o nosso Senhor exerce seu infinito poder sobre toda a criação. Jesus fez de um peixe o seu tesoureiro. Fez uma criatura muda trazer o dinheiro do imposto para satisfazer as exigências do coletor. Com toda razão, pois, Jerônimo comentou, abre aspas, não sei o que mais admirar aqui, se a presciência de nosso Senhor ou se a sua grandeza, fecha aspas.
Deparamos aqui com um cumprimento literal das palavras do salmista. Abre aspas. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Fecha aspas. Salmos 8, 6 a 8. Temos aqui uma prova, dentre muitas outras, da majestade e da grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Ele, que foi o Criador de todas as coisas, poderia exigir a obediência de todas as suas criaturas. Abre aspas. Tudo foi criado por meio dele e para ele, nele tudo subsiste. Fecha aspas. Colossenses 1, 16, 17. O crente que parte para realizar a obra de Cristo entre os incrédulos pode entregar-se com toda a confiança aos cuidados de seu Senhor, porquanto estará servindo àquele que detém toda a autoridade, até mesmo sobre as feras da terra. Quão maravilhoso é o pensamento que esse Senhor Todo-Poderoso tenha condescendido em ser crucificado, a fim de salvar-nos. Quão consolador é o pensamento que, quando ele vier ao mundo pela segunda vez, haverá de manifestar gloriosamente o seu poder sobre todas as coisas criadas no mundo inteiro. Abre aspas. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Fecha aspas. Isaías 65, 25. Por último, observemos nesses versículos a disposição de nosso Senhor em fazer concessões por não querer escandalizar alguém. Com toda a razão, Jesus poderia ter reivindicado isenção do pagamento do dinheiro do tributo. Aquele que é o próprio Filho de Deus, com toda a justiça, poderia ser dispensado de pagar pela manutenção da casa de seu Pai. Aquele que se mostrou maior que o templo poderia ser reconhecido como quem não precisava contribuir para o sustento do templo. Nosso Senhor, entretanto, não fez nada disso. Não reivindicou isenção. Pelo contrário, demonstrou que desejava que Pedro pagasse o dinheiro que fora cobrado. Ao mesmo tempo, porém, Jesus declarou os seus motivos. Isso deveria ser feito para que não os escandalizassem. A esse respeito, o bispo Hall comentou, abre aspas, foi efetuado um milagre a fim de que nem mesmo um coletor de impostos ficasse escandalizado. Fecha aspas. Nesse incidente, o exemplo dado por Nosso Senhor merece toda a atenção da parte daqueles que se professam e se chamam cristãos. Oculta-se uma profunda sabedoria naquelas 5 palavras, abre aspas, para que não os escandalizemos, fecha aspas. Elas nos ensinam com toda clareza que existem questões acerca das quais o povo de Cristo deveria abafar as próprias opiniões, submetendo-se a requisitos que talvez não aprovem plenamente, somente por não quererem escandalizar a ninguém, nem por tropeço diante do Evangelho de Cristo. Dos direitos de Deus é indubitável, jamais deveríamos desistir. Mas de nossos próprios direitos, ocasionalmente podemos desistir deles com real proveito. Talvez soe correto e pareça heróico estarmos continuamente a defender com tenacidade os nossos direitos. Porém, diante de uma passagem bíblica como a que temos diante de nós, bem poderíamos duvidar se tal tenacidade sempre é sábia e se reflete a mente de Cristo. Há ocasiões em que o crente demonstra maior graça submetendo-se do que oferecendo resistência. Lembremo-nos dessa passagem na qualidade de cidadãos e patriotas. Talvez não aprovemos todas as medidas políticas adotadas por nossos governantes. Talvez discordemos de alguns dos impostos que eles determinam, mas, após tudo isso, a grande indagação é: redundará em qualquer benefício para a causa da religião cristã se eu resistir às autoridades constituídas? As medidas decretadas por elas realmente estão prejudicando o bem-estar da minha alma? Em caso negativo, fiquemos tranquilos, para que não os escandalizemos. Também devemos recordar esse trecho bíblico na qualidade de membros da Igreja de Cristo. Talvez não gostemos de tudo o que ocorre nas cerimônias e nos ritos do grupo evangélico a que pertencemos. Talvez pensemos que aqueles que nos governam quanto às questões espirituais nem sempre se mostram sábios. Mas, em última análise, os pontos sobre os quais nos sentimos insatisfeitos são realmente de importância vital?
Algumas das grandes verdades do Evangelho está sendo ameaçada. Em caso contrário, fiquemos quietos, para que não os escandalizemos. Lembremos-nos também dessa passagem na qualidade de membros que fazem parte de uma sociedade. Dentro do círculo social ao qual pertencemos, talvez existam regras e normas que nós, como crentes que somos, entendemos como cansativas, inúteis e sem proveito. Contudo, essas questões são fundamentais? Elas prejudicam as nossas almas? A causa da religião cristã seria beneficiada de alguma maneira se nos recusássemos a anuir diante de tais imposições? Caso contrário, sujeitemo-nos pacientemente a tais coisas, para que não os escandalizemos. Teria sido muito bom para a Igreja e para o mundo se essas 5 palavras proferidas por Nosso Senhor fossem estudadas com mais afinco, ponderadas e postas em prática. Quem é capaz de calcular o dano que tem sido feito contra a causa do Evangelho por aqueles escrúpulos mórbidos e por aquilo que muitos chamam de consciência? Faríamos muito bem em relembrar o exemplo que o grande apóstolo dos gentios nos deixou, abre aspas. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Fecha aspas. 1 Coríntios 9:12.